Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, na última aula de história, a prof deixou como tarefa para vocês, no caderno de atividades, a página 76 e 77, sobre as transformações dos meios de comunicação. A gente já iniciou esse capítulo 8 na apostila, já falamos um pouco ali sobre essas transformações, Então, vamos agora conferir a tarefa de vocês, o que vocês escreveram lá. Então, a primeira questão dizia ali: explique o que é comunicação e exemplifique como ocorre. Então, nós poderíamos citar aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, que a comunicação ocorre quando as pessoas interagem por meio de sinais verbais, verbais, a fala, ou também escrita, ou também não verbais. Podemos também citar as imagens, também são meios de comunicação. Por exemplo, quando conversamos com um colega em sala de aula, quando escrevemos um bilhete para um familiar, então estamos usando uma linguagem verbal. A resposta pode variar, então, conforme vocês entenderam a questão que a prof explicou, Então, podemos citar aí até mesmo a língua brasileira de sinais, gestos, a própria linguagem de Libras, também é comunicação, certo? E a comunicação pode se dar também por meio de imagens, de outdoors, a gente vê a imagem, a gente já sabe do que se refere, tá? Então, seria uma linguagem não verbal. Então, confiram lá o que vocês escreveram na 1. A 2 diz assim: marque X nas alternativas que exemplificam situações de comunicação entre as pessoas. Alguém coloca um bilhete dentro de uma garrafa e em seguida joga a garrafa no oceano e ninguém encontra. Houve comunicação? Então não é comunicação, Não houve, porque ninguém achou para ler. Um grupo de pessoas conversa sobre solucionar um problema. É uma comunicação. 2 pessoas começam a trocar mensagens pela internet. Também é comunicação. Bombeiros recebem um telefonema sobre ocorrência de incêndio. É comunicação. A questão 3. A respeito das diferentes maneiras de se trocar informações, leia essas imagens. Então, nós temos aqui, uma pessoa escrevendo. Aqui o homem a cavalo está levando ali o que ela escreveu, a correspondência, E aqui está entregando a outra pessoa. Aqui temos outra situação. A menina está no celular, está mandando uma mensagem e alguém está lendo essa mensagem, Lendo e respondendo. Ela diz, ele diz lá: oi, tudo bem? Ela diz: estou bem, você como está? Então ela está conversando com ele. Vejam que é a mesma época, Locais bem diferentes. Aqui tem frio, aqui tem calor. Então estão locais do mundo bem diferentes. Agora diz aqui: enumere as imagens de acordo com estas legendas. Maneira de se comunicar em outros tempos e maneira de se comunicar na atualidade. Qual que é a mais atual, qual que é a antiga? Então, em outros tempos, a primeira, era escrito a carta, o mensageiro levava, entregava, depois essa pessoa ia responder essa carta, o mensageiro ia entregar, Um tempo que era mais difícil de haver uma comunicação. E a 2 é imediata, Em outro lugar do mundo, às vezes do outro lado do mundo, a pessoa está respondendo a tua mensagem na hora. Então, a 4, marque X nas alternativas que indicam meios de comunicação da atualidade. Então, vejam lá: internet é atual? Sim. Televisão? Sim. Telefone? Sim. Carta? Também, porque ainda existe, essa comunicação por carta, então podemos colocar. Rádio? Sim. Então, todas as alternativas aqui vocês vão marcar como corretas. Assim, escreva o nome de um meio de comunicação conforme cada característica indicada, que transmite apenas som. Rádio, telefone fixo, Transmite apenas o som. Que transmite som e imagem. A televisão, a internet, o telefone celular, o tablet. O jornal, por exemplo, só tem a imagem, não tem som, A revista também. Transmissão imediata. O rádio, telefone fixo, televisão, internet, telefone celular. A carta não entra aí, Nem o jornal, porque eles demoram um pouquinho a circular. Você sabe o que é inclusão digital?
pinta a imagem que representa o significado da inclusão digital. Então, nós sabemos que inclusão digital é incluir os meios digitais, os meios mais modernos da tecnologia no nosso dia a dia, para podermos melhorar nosso trabalho, nosso estudo e muito mais, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, veja aqui, ó, inclusão digital é o processo de democratização do acesso às tecnologias da informação, de modo a garantir a inserção de todos na sociedade da informação. A inclusão digital é uma forma de simplificar sua rotina diária, maximizar o tempo e suas potencialidades. O incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar e-mails, mas é aquele que usufrui desse suporte para melhorar suas condições de vida, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, comunicação, formas de obter aprendizado e outros, e assim trazer mais benefício para a vida pessoal e profissional do cidadão. Então, aqui tem crianças usando o computador, numa escola provavelmente pública, né? Que hoje a gente já tem, né, acesso a computadores e a meios digitais, assim como vocês também têm, né? Computadores, a sala de informática, temos acesso ao Positivo On, que é um meio digital que estamos usando muito, né, nos últimos tempos, os aplicativos aí das aulas ao vivo, das videoaulas. Então, tudo isso é uma inclusão digital. Já nas escolas públicas, só quando eles estão na escola que eles às vezes têm acesso a esses meios, não como vocês, né, que têm em tempo praticamente mais integral, certo? Então, agora vamos um pouquinho para a apostila. Então, na nossa apostila, nós paramos na página 24, né, na última aula, que estávamos falando aí do acesso à internet, dos computadores, demais aparelhos que hoje em dia têm capacidade de armazenar e distribuir informações de vários locais do mundo ao mesmo tempo, né, em períodos muito curtos. Então, a internet é esse conjunto de redes de computadores que são ligados entre si pelos roteadores. Então, significa a interconexão dessa rede, então, a internet. Assim, nós podemos nos comunicar com diversos locais, ter acesso a informações variadas de toda parte do mundo em tempo real, né? E aproximadamente há 30 anos, a maioria dos computadores não estava conectada à internet. Mas com essas máquinas, então, era possível, por exemplo, realizar cálculos matemáticos bastante complexos, que não poderiam ser feitos em uma calculadora. Com o passar do tempo, outra grande mudança tecnológica envolveu o desenvolvimento dos primeiros telefones celulares. No início, esses objetos serviam apenas para ligações. Os aparelhos de televisão também mudaram muito. Os primeiros só emitiam imagens em preto e branco. Então, imagine como seria, né, usar esses aparelhos na atualidade. A gente não ia conseguir definir muito bem, né, tudo que aparece lá, porque na TV colorida fica muito mais fácil a gente ver tudo, né, a imagem real. Então, o primeiro computador chegou ao Brasil em 1957 e era usado para calcular o consumo de água da população do estado de São Paulo. Então, vejam, era usado como uma grande calculadora. Aqui diz: enumere as colunas relacionando as imagens com as descrições de cada tecnologia. Então, aqui nós temos um computador antigo, né? Aqui temos o CPU, que a gente chama, né? Que é onde fica a máquina que trabalha no computador. Aqui a tela, né? Teclado. E o celular, veja como que era. Eu lembro do primeiro celular, quando a gente comprou um, era mais ou menos assim. Então, não tinha como carregar no bolso, né? Tinha que carregar na mão. Até chamavam de tijolar, de tão grande que ele era, né? Então, no início, era usado como calculadora e depois passou a ser usado para armazenar e compartilhar arquivos de imagem, texto e som. Quem que é? Então, computador. Esse aparelho chama muita atenção por não ter fios e pode ser carregado em um bolso ou bolsa pequenos, por exemplo. Entretanto, na época em que foi criado, era muito grande para ser carregado da mesma forma. Então, ó, celular, né, que nós falamos. Então, agora, nós vamos pular um pouquinho para frente aqui, nós estamos na página 24, nós vamos pular da 25
Lá para 29, nós vamos ver esse conteúdo todo aí, mas eu já quero que vocês vão adiantando para mim aí um trabalhinho que eu quero que vocês façam. Vocês vão ler aí na página 29, então aí um pouquinho sobre o rádio, desde a página 27, vocês vão ler esse texto aí sobre o rádio, sobre as programações que existiam no rádio antigamente. Então, vocês vão fazer primeiro essa leitura aí da página 27 e 28 e depois eu quero que vocês já façam a pesquisa de vocês de história. Vejam que aqui vocês vão poder usar, que eu sei que vocês gostam de fazer slides com o trabalhinho que a prof vai propor. Então, pode ser em slide, quem não conseguir fazer em slide, pode fazer em cartolina, pode fazer na folha de papel ao maço. Quem for fazer na folha de papel ao maço, não esqueça de fazer a capa, né? Nome da escola, a data, o nome do trabalho, embaixo o seu nome e o desenvolvimento não na contracapa. Então, lá dentro do trabalho, escrever então sobre o que nós vamos propor aqui. Então, vocês vão primeiro fazer a leitura da página 27 e 28 e na página 29, vocês têm aí um trabalhinho que vai funcionar como uma nota livre de história, tá? Então, ali no conectando.com, página 29, tá? Vamos passar lá. Vocês vão ler esse texto aqui, que depois nós vamos retornar lendo também. E vocês vão responder, então, no trabalho de vocês, essas questões aqui, tá? Eu quero que vocês procurem. Então, a nota livre de vocês é a seguinte. Vocês vão ler ali, página 27 e 28. Depois vocês vão escrever lá, não no caderno, mas no seu trabalho, então, 4 tipos de programações de rádio de antigamente. Quem for fazer slides já pode pôr até fotos, se achar na internet, copia, cola, fotos. Quem achar foto para imprimir, pôr no trabalho, se for escrito também pode, tá? De tipos de programações de rádio de antigamente. Como eram essas programações? Aí, a 2, a respeito das estações de rádio. Então, vocês vão pesquisar 3 emissoras de rádio brasileiras do passado. Pode ser as primeiras emissoras que surgiram no Brasil, não precisa ser de Palmas aqui, na questão A, tá? Vão pesquisar 3 emissoras de rádio brasileiras do passado, certo? E na B, não precisa nem pôr lá, questão B, só coloca o subtítulo. Emissoras de rádio do passado, emissoras que têm cobertura no município onde você mora. Essa daqui não precisa ser rádios da cidade, rádios que a gente consegue ouvir, localizar daqui, né? Porque tem várias rádios que se ouvem no nosso município e que não estão aqui dentro, né, do município. Então, vocês podem pesquisar 3 rádios que tenham cobertura no nosso município e 3 que são rádios do passado, que eram muito ouvidas no passado. E também, então, 4 tipos de programações de rádio de antigamente. Coloquem foto, descrevam como que eram essas programações. Pode fazer um textinho pequeno para pôr também sobre cada uma dessas 4 programações de rádio, como que elas se desenvolviam. Então, aí no próprio texto vocês vão ver. Mas lá no trabalho de vocês vão descrever, vão procurar imagens para colar do que vocês encontrarem também, certo? Esse trabalhinho vocês vão postar, então, aí no Positivo On para Prof como tarefa e como nota livre de história, valendo, então, tarefa e valendo nota livre de história da semana, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Na nossa próxima aula de história, a gente vai retornar ali as páginas 25 até essa página que nós paramos aqui para fazer o trabalho. Daí a gente vai fazer a leitura dos textos também, certo? Então, beijo e até a próxima aula.